aquela trama toda, não é? A forma como eles depois se encontram, o que vivem, o que é bom, o que é mau, a vida em si. Eu acho que é um resumo incrível da vida. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí, vale a pena. A Dulce Pontes é incontornavelmente uma das melhores vozes do panorama musical português. É versátil, transmite uma emoção muito especial, tem um vasto currículo, sobretudo além fronteiras. Lançou um novo disco recentemente, Perfil, que foi logo o número 1 no Top de Vendas Nacional, logo na semana de lançamento. Parabéns! Obrigada! merecido. Cantou com Bocelli, Caetano Veloso, Cesária Évora, outros artistas de renome, atua no Carnegie Hall, em Nova Iorque, a Arena de Verona, Roma, Milão, Paris, Tóquio, enfim. Está tudo por aí na net. Agora, quem sabe o que gosta a Dulce de ler? Já lá vamos. Antes vou partilhar que a Dulce adora filosofia, adora gatos, tem um chamado Tofu. Tenho uma má notícia para ti. Foi o meu almoço hoje. A Dulce ama o mar, como a Sofia Melbrenner. Giro. Foi condecorada pela Marinha Portuguesa com a medalha da Cruz Naval e gosta de café solúvel e não de cápsulas. Exatamente. Confere tudo. Chafé, confere. Com açúcar amarelo. Com açúcar amarelo. O palco é o seu habitat natural. Agora, quando tu lês, qual o palco? Quando fazes, quando lês, onde lês? Como é que é a tua vida enquanto leitora, Dulce Pontes? A minha vida como leitora antes era muito ativa, até que comecei a deixar de ver. Pois é que eu gosto disso, disseste-me, a fase antes dos óculos e depois dos óculos. Depois dos óculos é uma desgraça enorme. Porque eu tenho enxaqueca crónica e estar muito tempo a ler com óculos, passado um bocado, começa a desfocar, é um horror. Eu sei que os óculos, para mim, eu sou muito míope e também estigmatismo, eu sei que os óculos, pronto, salvava e ponto, não. Salva durante um bocadinho, mas quer dizer, eu como passava a fazer campeonatos, passava uma noite inteira a ler um livro e depois saltava para o outro, fazia esse tipo e gostava, amava, sempre, andava-se, nunca viajava, nunca ia para lado nenhum sem um livro. Enfim, a pouco e pouco, depois, sem um livro e sem o meu bloquinho. Tenho uma coleção de bloquinhos e caderninhos que nunca mais acaba. Para escrever. Com coisas escritas, muitas. E realmente a minha vida depois dos óculos é muito triste em termos de leitura. Estou a rir, não tem graça nenhuma. Porque a pessoa depois desiste, começa a ficar blur, a partir de certa altura há um cansaço, não é? Também não se deve ler tantas horas seguidas, eu sei, é normal, depois fica a ver blur. E depois, nesse sentido, depois começa-me a frustrar, não é? Sim, claro. De forma que penso seriamente fazer se for possível, uma intervenção cirúrgica, porque é terrível. Eu estou a olhar para ti, estou-te a ver desfocada. Mas eu sou assim. Então, É de mim. Mas, por exemplo, então se calhar recorres mais tu que escreves também poesia, recorres a crónicas, a histórias curtas, a poesia, isso ajuda ou não? Que aí lês menos, menos tempo. Sim, e também a leitura de investigação, gosto muito de procurar determinados assuntos em concreto e ir por ali fora. Por exemplo, alquimia, é uma coisa que gosto sobretudo de procurar escritos mais antigos, não é? O Hermes Trismegisto, por exemplo. Por quê? Não digas palavrões. Hermes Trismegisto. O que é isso? Ai, valha-me Deus. Que a miúda é ignorante. Não é isso, querida. Hermes Trismegisto, portanto, o pai da alquimia, digamos assim. E tem, por exemplo, um texto muito interessante que é a Tábua da Esmeralda. Por acaso não me lembrei. Mas pronto, isto são umas leituras mais místicas. Mas sim, mas tu tens curiosidade. Eu gosto também. És interessada, desde miúda. És interessada, informas-te. Eu com 12 anos andava a ler A Vida Depois da Vida. Tinha sempre essa curiosidade. O que é que acontecia? O que é que ia acontecer depois de morrer? Como é que seria? Não sabe. Chatice. Mas também, porque a minha frustração sempre foi: se vivemos, sim, é bom viver, é maravilhoso viver, mas se vivemos e temos este trabalho todo a viver e depois morremos e acabou tudo, é uma grande chatice. Não, temos que acreditar que continua. Eu tenho os meus filhos na fase do medo. Quer dizer, todos nós temos medo, não é? Mas eu digo sempre isso. Ainda há pouco tempo o meu filho de 10 anos perguntou à mãe: como é que é depois? Mas medo da morte, é? Sim. Uau. Mas depois eu digo: mas então, olha, mas fazer uma coisa, não sabemos. Mas então que façamos a vida o mais gira possível e o melhor possível, porque se calhar a morte, se continuar, então há de ser eterna. Por e a vida é mais curta. Um dos livros mais interessantes sobre este tema é o livro Tibetano da Vida e da Morte. Eu sei que há várias traduções, há umas que não estou assim muito bem, mas também já não sei dizer. No Google terá. Várias. Enfim, há algumas traduções que não foram bem feitas. Por exemplo, I Ching
também é um livro, o livro das mutações, é um livro também muito interessante. E Olha, que então... a Bíblia em si mesma também é um livro interessante, e procurar depois cruzar com antropologia, história e sei lá, tanta coisa. Olha, o I Ching, convite-te, e quem nos está a ouvir a conversa que já tive com a Cuca Roseta, porque ela é uma fã e tem esse livro. Gosta e, do claro. Sim, e fala, vende bem isso, vá. São vários, eu gosto de não tenho certeza de coisa nenhuma. Quanto mais ler, menos certezas tenho, e vejo que tenho muito mais para ler, meu Deus. Espero ter tempo e olhos para isso também. É tudo um mistério e vai na volta, depois no final é tudo muito simples, como um jogo de crianças. Nós complicamos tudo com esta ideia estruturada ou pré-estruturada das coisas, dos sistemas, de como funcionamos enquanto sociedade, e acho que sem dúvida os livros são mais do que eu constantemente digo isso aos meus filhos, não é? Os livros são mais do que janelas, são portas imensas abertas. Também é preciso ter cuidado com o que se lê, não é? Há coisas que não vale mesmo a pena ler. Sim. Mesmo. Não, e às vezes os livros põem em palavras aquilo que nós pensávamos, mas não teríamos posto tão bem, não é? Sobretudo a poesia tem essa capacidade, a poesia e a prosa, sim. Sem dúvida. Autores favoritos, falaste-me no Fernando Pessoa, claro, tínhamos que ir para lá. Meu amor. O meu amor. Laura Esquivel. 12 anos. Descobriste cedo Fernando Pessoa. Era o Álvaro de Campos, era o meu amor. Era? Eu identificava-me com aquilo tudo. E tu falaste como livros favoritos, que depois falaremos, tu falaste na Mensagem. E depois a Mensagem. Ok. A Mensagem foi o único livro que ele lançou em vida. Exatamente. Trata do passado de Portugal, triste, não é? Exalta as glórias dos descobrimentos. É uma frustração por exemplo, enorme. O Ultimátum, eu não sei se já leram o Ultimátum de Fernando Pessoa, que Maria Betânia, se calhar as pessoas conhecem mais mas quem não conhece vai ficar curioso e com vontade de ler. Mas vale a pena mesmo procurar o Ultimátum completo, porque ele não se limita a criticar, vai mais além, dá depois as respostas. Então como é que se faz? E vai por ali fora. É muito interessante, muito avant-garde, sem dúvida nenhuma. O nosso Fernando Pessoa sempre esteve à frente do seu tempo. À frente do tempo. Sem dúvida. E continua atual em muitas coisas. Outro autor que tu disseste que adoravas, e é um livro também que trazes hoje como dos teus favoritos, que também era à frente do seu tempo, que é o Milan Kundera. O Milan Kundera, que eu amo. Também. A insustentável leveza do ser foi que explodiu a sua popularidade, não é? Foi escrito em 82. Existencialista, lá está, reflexões sobre a existência humana, a vida cotidiana das personagens, versus divagações, e tu gostaste imenso deste, mas há outro que gostas, mas não te lembras, não é? Não me lembro o título, mas que narra portanto, toda uma viagem, não é? Onde estão vários músicos, e descreve a característica do guitarrista, as características de um guitarrista, de um baterista, de um baixista. É muito engraçado, porque realmente bate certo para quem está no meio e conhece, porque sim, realmente os baixistas têm um determinado perfil, os guitarristas também, os pianistas também. Há um estereótipo. Que engraçado. E como é que são os cantores? Também, não é? Também lá tem as suas... mas é engraçado até na forma de relacionamento, na forma como eles se relacionam. É super engraçado, e é um livro de exceção do Milan Kundera, que é sempre tão denso e ao mesmo tempo acessível. Não sei dizer isto de outra forma. Por isso é que eu aconselho às novas gerações, leiam o Milan Kundera. Pois é, vamos voltar a pegar nele, não é? Boa, outros autores que tu também adoras, Miguel Esteves Cardoso e a Laura Esquivel. É como água para chocolate? Ela escreveu tão pouquinho, não é? Sim. Dá vontade de dizer, Laura, por favor. Ela depois meteu-se na política e fez outras coisas. O Como Água para Chocolate também foi escolhido. Que também deu origem àquele filme belíssimo, não é? Sem dúvida. E depois essa relação são aquelas coisas todas. Nós mulheres então que cozinhamos, não é? Sentimos isso e temos, nós mulheres e homens também, há vários, vamos lá. Já estou a sentir discriminados. Quem cozinha? Exato. Não, porque ela punha as emoções nos pratos que fazia. Exatamente. E era uma coisa que eu já tinha pensado, qualquer pessoa pensa, e depois ler. Acho que muitas vezes os livros são encontros que nos fazem perceber melhor quem somos, onde estamos, e ao longo do caminho é muito bom poder ter, passo o que passe, desde que existam livros, não é? E óculos agora. Mas... É verdade, eu tenho uma dependência de óculos, eu percebo, mas desde pequenina. Portanto, eu uso lentes de contacto, que é um luxo, também desde pequena, mas eu de tal maneira sou dependente dos meus óculos que se a minha casa arder, eu primeiro pego nos óculos e depois é que salvo as crianças.
Tal é a minha Ai, meu miopia. Deus do céu. Mas olha, convido também a ouvirem a conversa, é dos primeiros episódios com a Maria Seixas Correia, que desenvolvemos ali o Como Água para Chocolate, que é maravilhoso. E eu aprendi ao estudar a matéria para depois falar com a Maria, que como água para chocolate é mesmo a expressão dos mexicanos, que significa que tu estás quase, como a água está quase pronta para derreter o chocolate, estás em ebulição. Portanto, quando estás a ficar zangada, eu estou como a água está para o chocolate. Exatamente. É giro, não é? Aprendemos estes detalhes que já não me lembrava. Então, os livros que tu me trouxeste. Olha, um que eu achei imensa graça porque agora é leitura obrigatória na escola. O meu filho leu há pouco tempo o Fernão Capelo Gaivota, do Richard já Bach. é? Olha, ainda bem. É, faz parte E o do Plano Príncipezinho, Nacional de se calhar, Leitura, também, ler não é? mais. O Príncipezinho também acho que é obrigatório. Ai, acho que com sim. certeza. Se não for, devia ser. Só que nessa altura ainda não. Lá está, No nosso tempo bom. tu leste, não foste obrigada. Não, foi a minha professora de dança que me ofereceu esse livro. Fernão Capelo Gaivota, conta-me lá sobre o livro. A Anabela Gameiro, a minha professora de dança, era mais que minha professora. Eu conhecia, tinha 7 anos, não é? E nós fomos desenvolvendo uma relação cada vez mais próxima e era quase mãe e filha de uma irmã também, não sei explicar. A nossa relação transcendeu só o aluno-professora, não é? Foi muito mais além. Ela já partiu, não é? Muito antes do que era previsto, tinha 54 anos. E ela, então nunca mais era te uma vais pessoa esquecer. incrível, era uma pessoa incrível. Ela teve uma paralisia e dançava na mesma, tu vês ela dançar, não Fantástico. tinhas a mínima percepção de que ela tinha uma perna muito mais magra que a outra e que tinha aquele problema. E foi uma pessoa que sempre ajudou toda a gente, sabes? E tinha foi ela que me transmitiu aquela garra, aquele espírito de sacrifício, o dar tudo para um objetivo, não é? E nessa sequência também, na sequência desse ensino, dessa mensagem, ofereceu-me esse livro, que eu depois, anos mais tarde, fui ver também o filme e adorei, com a música do... Como é que se chama? Do Diamond, do Neil Diamond. Ok, uau. Tu tens uma queda para livros que deram em filme. Lá está, são livros e músicas e por aí fora. A tua cena? Está certo. O Fernão Capelo Gaivota, no fundo, é uma fábula sobre o poder dos nossos sonhos e até onde nos podem levar. Portanto, todas as gaivotas voavam para apanhar o alimento, não é? Para irem aos barcos, para ir buscar o peixe, a água, e sem se questionarem. E o Jonathan, que era portanto, o Fernão Capelo Gaivota, ele queria voar por prazer, queria voar mais alto, não é? E às vezes o que nos rodeia, as pessoas que nos rodeiam, as críticas que levamos, limita-nos. Exatamente. E ele foi contra isso. Pouco a imagem do príncipezinho também, não é? No início, quando faz o desenho e ninguém percebe, acaba por ser a mesma imagem transposta de outra forma. Existe uma imagem, e também a capacidade de superação que o Fernão, enquanto gaivota, não é, demonstra não só e numa altura em que tantas crianças sofrem bullying e tantas situações, não é, só porque têm escolhas diferentes, etc. Seria bom, não é, que essa matéria fosse dada na escola também neste contexto, porque é um bom exemplo de liberdade, que cada pessoa tem o direito de escolher aquilo que mais gosta de fazer, como dizia o Agostinho da Silva, lá está, outra leitura, para que cada um possa cumprir em si o poeta à solta, não é, como ele dizia, e o Fernão Capelo Gaivota transmite muito isso, e a capacidade de resiliência, de continuação, de paixão pelo voo, e de continuar a sonhar como uma criança, ao fim e ao cabo, de continuar a acreditar com essa... E mesmo a forma como o Fernão Capelo se põe, cada vez que tem um problema, ou cai, por exemplo, na altura em que ele fica todo partido, não é, todo... até a música que acompanha o filme nessa altura é o Dear Father, We Dream. Que gira as tuas referências, são é maravilhoso. E depois a forma como ele consegue superar, não é, aquele momento, porque na altura lembra-se, não, se eu fechar as asas vou conseguir mais, tenho que fazer asas de falcão, tenho que pôr as asas na posição de falcão. E é incrível que, por exemplo, o Richard Bach, não sei se sabes, que desapareceu do mapa mesmo. Ele era também piloto. Ele era piloto, sim. Ele escreveu mais de 20 livros, sempre sobre a arte de voar. Eu li vários livros do Richard Bach. Pronto, destaco esse por esta razão que acabei de explicar. Mas ele desapareceu mesmo. Ninguém sabe, é um mistério enorme. Ele sofreu uma queda de avião em 2012. Exato. Claro que não ficou bem, mas foi no ombro, não foi gravíssimo, ou seja, sim, sobreviveu. Mas posteriormente... desapareceu. O que eu investiguei é que ele hoje tem 85 anos, não fala. E está em casa e está porreiro. Pois não sei, se calhar não vou fazer. Mas sei que ele de facto chegou a ser mecânico. Até gostava de me enviar um perfilzinho a agradecer imenso, né, a inspiração.
Eu tenho um outro livro, agora não lembro do título, lá estou eu também, a minha memória, pronto, onde ele vai com a alma gêmea da vida dele e vai aterrando em padrões diferentes. Era como se eles se sentissem, agora queremos estar ali, pumba. Estavam a viver, que é uma coisa que hoje em dia se explica através muito da física quântica, os estudos que estão por aí, acho que é muito interessante, que de poder estar a existir simultaneamente em vários padrões ao mesmo tempo, com todas as possibilidades possíveis de escolha que a pessoa tivesse tido no passado, não é? Ou as pessoas. É muito interessante, que é uma coisa que ao fim e ao cabo também está bem presente no Les uns et les autres, não é? Les uns et les autres, lá está. Passamos então para o teu próximo, só para dizer, para acabar, o Richard Bach, apesar do apelido, ele é americano e pronto, escreveu mais de 20 livros, e Fernão Capelo Gaivota é um livro obrigatório e não é enorme, e acho que sobretudo nos jovens, não é? Que é para, porque no fundo e diz mesmo num livro que é giríssimo, que é: a verdade é que podemos escolher o nosso caminho, lutar por muito mais do que temos e aprender verdadeiramente a voar. Exatamente. A mensagem é incrível. Então, Les uns et les autres, foi tal que eu te disse, que foi um desafio para mim, porque encontro mais o filme do que o livro, mas o livro existe. Sim, porque depois há um outro livro, entretanto, estou curiosa a ver o que é que por lá mora, mas parece-me um livro de estudo, não é? Mais do que outra coisa. Adoro a trama dos personagens, a forma como eles se entrecruzam, o período, que é um bocadinho parecido, enfim, espero que não cheguemos a isso, não é? O que está a acontecer agora. Depois há também... Depois fala na Segunda Guerra, é na época da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra. Depois fala também da semelhança, por exemplo, entre o personagem russo com a Nureyev, a cantora com a Edith Piaf. Enfim, há ali Lá estamos com os músicos, levamos sempre para os músicos. É muito interessante. Eu gosto imenso de ver as coisas sem ser só aquilo que está ali à frente e de cruzá-las. E acho que dessa forma, independentemente de leitura, música, consegue-se uma visão mais ampla e mais, se calhar, completa. E deste Les uns et les autres, o que é que tu tiras? Como é que tu contas a história, sem estragarmos o livro? Conta lá um bocadinho. A capacidade de resiliência humana, outra vez, está aí bem presente. Ao mesmo tempo, aquela crueza de tudo o que está a acontecer, a forma, o destino, que está sempre presente também, na forma como os personagens se vão encontrando e como aquela trama toda, não é? A forma como eles depois se encontram, o que vivem. O que é bom, o que é mau, a vida em si. Eu acho que é um resumo incrível da vida. E depois a escolha do tema do Ravel, voltamos à música, já transpondo para o filme, não é? Foi com o Patrick Dupont a dançar, foi uma escolha brutal que ficou para sempre e que tem uma simbologia fortíssima. E acho que toda a gente devia ver, se não nos apetecer ler o livro, vejam o filme. E não é daqueles estudos, pois não, por causa da música, porque normalmente acho sempre que o livro é melhor que o filme. Tu aqui acabas por te apaixonar mais pelo filme, também pela imagem e pela música. Dadas, sim. Pois. Às vezes não, por exemplo, O Senhor dos Anéis já foi Está bem que eu esforcei-me imenso para ler O Senhor dos Anéis, é verdade, esforcei-me tanto para conseguir. Adorei, mas caramba, eram 3 calhamações que nunca mais acabava e depois apareceram mais 2, se não me engano. E o filme era enorme também. E o filme também. Mas o Les uns et les autres, o filme também é para 3 horas, não é? É um filme grande. É. Ok, francês. Sim. E o Miguel Esteves Cardoso, um dos autores com quem tu jantarias, eu perguntei, com quem jantarias, não é? Gostava imenso, eu ficava só caladinha a ouvi-lo falar. A sério. Imaginas que ele fala como escreve, não é? Pragmático. Não, e é uma pessoa com sentido de humor, nós conseguimos ver isso bastante, não é? Naquele programa que ele fez com o Bruno. O Bruno Nogueira. Fugiram de casa de seus pais. Exatamente, logo o título foi maravilhoso. E ainda bem que o Bruno desafiou para... Eu não conheço o Bruno pessoalmente nem nada, mas gosto imenso dele também. E também ia jantar com o Bruno na boa. Íamos jantar os 3. E tu também. Bora, vamos todos. Mas sempre tive um fascínio enorme pelo Miguel. E sendo um contemporâneo, não é? Uma pessoa... e a visão dele e os pensamentos dele sobre Portugal e... a forma tão própria que ele tem de estar e de sentir as coisas e ao mesmo tempo tão pragmática e tão desconcertante, eu adoro. Faz-me rir muito, muito, muito. E pensar também, claro. E há algum livro dele assim que tu destaques? Ele tem imensos livros ótimos, às vezes também o são amor as crónicas. Esse foi assim o primeiro grande sucesso, mas depois tem graça porque na internet diz primeiro grande sucesso, sobretudo devido ao título. Mas espera aí, mas o livro era bom. O título realmente O título também é bom. E é real, lá está, pumba. E sabes que olha, agora vou voltar à música, porque vou lá. O Miguel Esteves Cardoso foi também editor musical e chegou a ser letrista.
Sabias? Não sabia. É engraçado, investiguei, porque também não me lembrava desta faceta dele. Até porque... Depois não sei, tenho que ver. E aprecia a boa gastronomia, portanto estou contigo nesse desafio para o jantar. Exatamente. Já lá estou. Também era por aí. E gosta de gatos. Portanto, gostaria do teu tofu. Mas isso tudo misturado, depois de me teres dito que comeste o meu gato ao almoço, não sei se é verdade. Tirei os pelos primeiro, coitadinho do bicho. Olha, isso é bom não lês com o gato ao colo. Isso era uma coisa que eu tenho saudades. Já tive gatas quando era ele malhava-me o livro todo. Era? Eu tenho isso como o cão, mas já aprendeu. Eu não posso cantar, por exemplo, ao pé do meu gato. Se cantar assim mais alto, ele, ai, que ela não está bem. Foge? Não, começa-me a morder as pernas. Tipo, cala-te, não te posso ouvir. Seria se cantasses mal. Se canto alto, depende. Não, se cantasses mal. Tem a ver com as frequências. Ele deve achar que eu estou a precisar de qualquer coisa. Então, mamã, anda lá. Que é engraçado porque ele até a miar. Porque ele desde muito pequenininho era assim uma coisinha pequenina, parecia uma lagartixa, coitadinho, todo estava lá num quintal, coitadinho. Bem. Salvaste-o. E babá, anda cá, babá. E ele subia-me pelas costas, ainda hoje apanha os sustos, de vez em quando tem um gato grande nas costas, não é? Sim. Não, ele aí não arranha, ele arranha, por exemplo, quando não tem as coisinhas que ele quer e tal, aí começa mais a fazer disparates. Começa a deitar coisas para o chão de propósito, faz assim. Consegue abrir as gavetas todas da cozinha, os móveis. Que engraçado. Não tem graça nenhuma. Tem graça para mim, porque o gato não é meu. Põe-se dentro das panelas. A mim tem graça porque o gato não é meu. Mas diz-me uma coisa, estavas a dizer, quando tu cantas, pode ser que não seja todos os tons com que tu cantas, não é? Não, são só algumas frequências. Exato. Que ele não... Ou quando são coisas muito sensíveis, ou assim, ele sente. Acho que esta história é ótima, porque é real. O meu pai tinha um amigo que o gato não conseguia aguentar a máquina da roupa. Acho que era a centrifugação, de ter ali uma frequência qualquer. De tal maneira que eu adoro a história, porquê? Porque o amigo do meu pai vendeu a máquina da roupa. Está certo? Não te livras do gato. Mas olha, gato, fecha a porta, vai-te embora, não é? Não, estou querido. O mimado. Muito bom. Olha, e os teus filhos, como é que é hábitos de leitura lá em casa? Consegues pô-los a ler? Complicado. É complicado. Mas vou sempre insistindo. A tua filha adolescente, sempre 13 anos, a Maria? Para além daquilo que tem para ler na escola, que já está farta, tadinha, nem tenho nem coragem para... Pois. Neste momento está tudo muito intenso, não é? Para os miúdos, eu acho que tem que ser com um bocadinho mais de calma, porque foi muito complicado, não é? Tudo isto continua a ser, e depois tem também todo um reflexo a nível social, a nível de saúde mental das pessoas todas, dos professores também, de toda a gente, não é? Fácil. Está fácil, de forma que não é uma boa altura, sim, vou mais pelo lado da música, que ela está mais aberta, gosta, e também gosta de mostrar coisas novas, tal como, por exemplo, o Zé. O Zé já vai lendo e já vai ouvindo, professor Agostinho da Silva, coisa que nem pensar, aqui há uns anos já tem 20 atrás, anos, já tem não 20. E começa a ter interesse, que eu fiz-lhe o paralelo, por exemplo, entre o Eminem, o que o Eminem escreve, e o Álvaro de Campos. Que giro. Ou, por exemplo, o Manifesto Antidantas do Almada Negreiros, que ele achou muita graça, para ele perceber que existem coisas na nossa cultura, não é? Ou seja, trazê-lo para a leitura de uma outra forma, sem ser aquela forma formal do obrigatório isto. Sim. E tu consegues, ele envolve-se, tu consegues... Sim. Ele interessa-se. Interessa-se. Normalmente os livros têm que ser pequenininhos e tal. Sim. Por exemplo, o gato aquele livro do gato e da gaivota, desculpa. Do Sepúlveda. Do Sepúlveda. Sim. Do Luís Sepúlveda. É ótimo, é pequenino, pois. Exato, é porque tem que ser assim desse tipo. Para não assustar. Com bastante substância e de forma que seja acessível, não é? Acessível de leitura. E respeitar o ritmo deles, exato. Claro. Mas já tentei pô-la a ler o Essa de Queiroz, A Cidade e as Serras, porque é muito engraçado, é de chorar a rir. É mais... Já lhe disse, é de chorar a rir, tu tens que ler, tive-lhe a explicar a trama da história toda. Pronto. Então já fizeste o resumo. Fez um resumozinho, mas não lhe disse o final para criar suspense. Claro. Ele achou piada e tal. Vamos ver. Estão lá os livros. Sim, mas eu tens razão que este ano ser mais difícil. Eu, por exemplo, uma guerra que perdi, que era, nós tínhamos, os meus filhos tinham regras de, imagina, um limite de 1 hora de, eu chamo-lhe ecrãs, porque se eu dissesse, larga a PlayStation, eles iam para a televisão, não é? Não, meninos, espera aí, vamos descansar os olhos, depois eu uso o argumento da saúde, não é? Vamos descansar os olhos, descansar o cérebro, vamos ler. E eu conseguia fazer disciplina, e eles sabiam, tinham regras e limites, e de repente com o confinamento às tantas, vê a televisão que quiseres, o tempo que quiseres, porque eu tenho que fazer jantar, porque até eu quero descansar ou trabalhar, e sem querer, e agora é difícil voltar a 1 hora por dia. E tem que ser com calma, porque eles estão a ter muita exigência por parte da escola, não é?
Eu acho isso bem. Eu acho que podemos na mesma chegar lá. Eu, pelo menos essa é a forma que eu utilizo. Não sei se vai ter frutos ou não, dá a ideia que sim, que está a dar, a pouco e pouco. Porque não vai ser pelo facto de eu fazer isso que eles vão passar a ler, sabes, querida? Os meus filhos, pelo menos. Tens razão, eu faço um erro enorme, isso é que é o meu filho de 10, não gosto. O de 15 já lê, já descobri o género dele e ainda bem, mas ao princípio foi um bocadinho a guerra, ou a obrigação da mãe, porque a mãe é a única que me obriga a ler, os meus amigos não. E também sou um bocado chata, sei disso, mas obrigo. E agora já lhe é natural e pronto, eu já sei que só quando for para a cama pode apagar a luz mais tarde que os manos mais novos. Mas o de 10 anos é um bocadinho, às vezes lá encontrei um livro ou outro que ele já gosta e eu fico aliviada, mas continua a ser castigo. E eu sei que não é a melhor maneira, eu sei que não estou a fazer bem, mas o que é que ele leia, bolas? E vou variando os géneros, mas dizeres isso também é bom eu ouvir, porque às tantas realmente eu não posso. Às vezes é ir ali por outros caminhos para os levar à leitura. Mas não é fácil. Não é. Não é, mas vai surgindo a partir do momento em que ficares atenta a isso e como tens essa vontade porque amas os teus filhos e queres o melhor para eles e por isso é que fazes isso mesmo, eventualmente sendo erro, se calhar não é. Pois é isso, que seja um género, uma coisa que ele gosta. Vai-te aparecer naturalmente. Como tu própria, se tens curiosidade sobre um tema e vais investigar sobre ele, não é? Às vezes até numa conversa, sabes, surge uma coisa. Olha, os 5... Não tem desenhos. Mas tem lá em casa isso tudo. Tem aventuras giríssimas. Não, e ele lê, ele vai lendo, e há um ou outro que até diz: mãe, estou a gostar muito deste livro. Eu fiquei toda contente. E o Diário Totó, que era aquilo, já não me lembro. Era o Diário do Banana. Dos bananas. Pois exatamente. Era, esse também já leu. Que também tinha desenhos, era mais fácil. Eu até achava infantil para eles. Desenhos e faz rir também, já, e vão lendo. Não, e vai lendo, mas é mais o confronto, o momento em que eu digo: agora tens que ler um bocadinho, só para o ar, e está zangado. E... Acho que é mais também teatro do que. Pois é isso, depois ficou remorsos. Olha, então, tendo em conta os teus gostos literários e aqui recapitulando os livros da Dulce, sempre com música, e quem é mais preguiçoso pode ver em filme também, mas o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, o Milan Kundera, Insustentável Leveza do Ser e o tal, que depois as pessoas vão descobrir, e também alguém há de dizer aqui, eu depois ponho uma fotografia nossa nas redes, alguém há de nos ajudar a encontrar o livro que tu referiste, que ele descreve os músicos, não é? Também não encontramos aqui nós antes. Les uns et les autres, do Claude. Não sei se não será a brincadeira, agora eu já estou na dúvida, olha. O livro do Milan Kundera chama-se A Brincadeira. Pois, pode ser esse, tu pareceu-te familiar. Quero pedir que diz tu este autor que tu tens melhor sotaque francês do que eu. Claude Lelouch, que é o realizador. Tens que ter ao microfone. Claude Lelouch, que é também o realizador, nós estivemos aqui hoje, por acaso, foi um choque. Foi um choque. Agora não podes. Não, eu tinha aqui uma surpresa que não podes ler, mas na verdade não escrevi, deixa ver. Não escrevi, mas tenho uma surpresa então que é, tendo em conta o gosto literário e o género dos meus convidados, eu dou sempre ofereço sempre um livro no fim. E então, cheia de medo que tu já tenhas este, mas porque este foi uma escolha fácil para mim. Porquê? Porque tu és grande fã e falaste sobre isso. Vou ter um livro novo! Sim, é um presente no Natal. Então, do Miguel Esteves Cardoso, fizeram uma edição muito gira. Não podes dizer. Vou dizer que é as 100 melhores crónicas, podes. É o best of, não é? Portanto, as 100 melhores crónicas, se no ano passado ou há 2 anos já não sei, porque também há as melhores crónicas de amor. E esta foi a mais generalista, as 100 melhores crónicas do Miguel Esteves Cardoso, muito que recomendo a ti, Ruth, e a quem nos está a ouvir. Boa? Obrigada. E é isto, olha, e Miguel gostei Esteves imenso. Miguel Esteves Cardoso. As 100 melhores crónicas. A Azul já pôs os óculos e já está aqui. E são crónicas, portanto, não vou dar cabo dos teus olhos, não te quero com enxaquecas. Isto mais 2 dias, mesmo com esse cuidado. Aliás, esta noite. Não, vou chegar a meio. Não dá, porque eu depois chego a um ponto em que já não consigo. Pronto, mas já conheces os teus limites, isso também ajuda, não é? Percebes que está a chegar, paras. Tenho que pôr os olhos novos. Bom, sim. Olha, antes de ires embora, tenho que fazer uma pergunta. É verdade, conta a lenda, reza a lenda. Que tu dormia uma princesa encantada, quem só despertariam e diz viria de além do muro da estrada. Deixa. Tu há anos tu tiveste uma música que passou no filme do Richard Gere. Quer dizer, do Richard Gere, o filme não é dele. O Richard Gere protagonizou um filme, As Raízes do Mal? Não, Primal Fear, A Raiz do Medo. Acho que era, sabes, são sempre aquelas traduções magníficas. Pois, pronto, mas A Raiz do Medo, com o Richard Gere protagonista. A tua música passou nesse filme. A música não é minha, mas sim, é minha. Desculpa, só que estou lá a cantar a Canção do Mar, portanto a versão original, a primeira de todas, que se compôs com o poema de Frederico de Brito e Ferrer Trindade, a composição. Pronto, boa, muito bem.
bem pôr as coisas, está certo, está certo. Agora, diz a lenda que tiveste a oportunidade de conhecer e disseste que não te dava jeito. Que burra, fui tão burra, então, não é? Olha, já foste tu que disseste. Mas foi verdade, mas olha, sabes porquê? Porquê? Tinha uma série de promo para fazer em Portugal e tinha 2 ou 3 rádios nesse dia e ele estava em Madrid. Tinha que ir logo, não é? Claro que ficou tudo parvo quando eu disse, não, que eu tenho as rádios para fazer, não vou falhar. Pronto, prioridades. Tu não podias dizer à rádio, olhem, desculpem, afinal vou amanhã porque tenho que conhecer pessoalmente o Depois Richard as Gere. pessoas ficavam muito zangadas nas rádios comigo e nunca mais quando me Essas chamavam. pessoas trabalham em rádio Não também. é? Que horror, ainda bem que eu não conheço Mas nenhuma. se fosse hoje, olha que eu tinha ido. Claro. Foi pena. Claro que foi. Não, mas pronto, se fosse o Jack Nicholson, eu tinha ido logo. Pois, também percebo, Tinha. também percebo. Que giro. Ok, boa. não perceba. Ai, mas perceba. Não é? Tem carisma. Tem. Mas pronto, o Richard Gere também é jeitoso. Em termos de jeitoso até é mais, não é? Mas uma coisa é muito interessante Em ou termos bonita. de jeito. E um podcast sobre livros a falar de homens bonitos e interessantes. E é assim que acabamos hoje. Muito obrigada. Beijinho, querida. Obrigada. Beijinhos. Para a semana a mais.